Boa noite, gente. Como estamos? Como fomos? Final de semana, tudo bem? É a primeira vez que eu estou aqui nesse semestre, né? Acho que é. Quem estava aqui na aula inaugural? Ah, então quem estava na aula inaugural me viu. Já é a segunda vez que está me vendo, né? Sou a Alessandra, sou trabalhadora daqui e sou trabalhadora do ciclo 1 também. Só que eu trabalho na turma de sábado, né? Sou coordenadora da turma de sábado. E hoje, como o Beto já falou, nós vamos conversar um pouquinho sobre reencarnação como processo. Cadê meu slide, Rodrigo? Não me boicota, não. Ó, Rodrigo me boicotando uma hora dessa de terça-feira, gente. Deu chabu, foi? Nós vamos conversar hoje sobre reencarnação como processo educativo, né? Que é a segunda aula dessa tríade de reencarnação. É um assunto que a gente vai falar 3 semanas seguidas e ainda vai faltar tempo para que a gente fale mais, né? Porque é um assunto muito vasto e eu quero que vocês participem dessa aula, porque é uma aula, ela está ali no meio do assunto da reencarnação, porque é uma aula muito importante, de mudança de muitos paradigmas, né? Porque a gente tem algumas ideias formadas sobre para que serve a reencarnação, por que ela acontece. Tenho certeza que todos vocês têm na cabeça essas ideias, né? E hoje a gente vai conversar aqui, vamos trocar algumas informações e vamos ver se a gente muda algumas coisas, porque eu tenho certeza que algumas coisas devem ser mudadas, tá bom? Então vamos lá. O objetivo geral dessa aula, demonstrar que os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo, com vistas à nossa evolução. E aí temos outros que a gente vai falar aqui durante a aula, né? Explicar o planejamento das reencarnações, demonstrar a evolução e as ações humanas, que as ações humanas são regidas pelo livre-arbítrio de cada um. Demonstrar que toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física como das atitudes humanas. E explicar, do ponto de vista espiritual, que a vida na Terra, da forma como é vivida, implicará em responsabilidades e gozos futuros. Então, dentro desses tópicos, aí a gente vai falar sobre muita coisa que envolve a reencarnação. Para começar, a reencarnação é uma lei da natureza automática dentro do processo evolutivo do humano. Então, o que está dizendo basicamente nessa frase? Que você queira ou não, você vai reencarnar. É automático, assim como desencarnar também, né? Ninguém escolhe. Se eu perguntar aqui agora, tem alguém pronto para desencarnar aqui? Tá pronta? Menina, Ana foi a única. Eu não estou ainda não, Ana. Corajosa, né? Pois é. Mas você vê que tem aqui, deve ter o quê? Umas 40 pessoas aqui dentro. Só você disse que está pronta, né? E reencarnar também é assim, né? Nem sempre a gente está do lado de lá querendo reencarnar, não. Na maioria das vezes a gente também não quer reencarnar, né? A reencarnação do lado de lá é como se fosse a desencarnação do lado de cá. Já pararam para pensar nisso? Né? Uma vez, quando eu perdi uma pessoa muito querida, um amigo meu me disse assim: pense que o sofrimento de quem vai é muito pior do que de quem fica. Né? Porque quem vai, se você perdeu sua mãe vai sentir saudade de você, dos seus irmãos, do seu pai, dos irmãos dela, dos tios dela, dos amigos dela, de todo mundo. E cada um só vai sentir saudade daquela pessoa que partiu. O mesmo acontece no retorno, né? Quando a gente reencarna, a gente também deixa para trás lá um monte de gente querida que estava convivendo com a gente no plano espiritual. Então, tanto ir quanto voltar é um processo automático, é uma lei natural que a gente não tem escolha. Porque se a gente fosse escolher, a gente ia ficar ou de um lado ou do outro, né? Ia ter um monte de mais, não mais, se, e ninguém ia fazer. Então é uma lei
natural, uma lei de Deus automática que acontece, né? Reencarna-se, qual é a finalidade? Reencarna-se para aprender, educar-se, crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Então, primeira palavra que a Adenauer está dizendo ali, é uma das finalidades é educar-se. Então, essa é a palavra que eu quero que a gente comece a mudar. Porque quando a gente fala em reencarnação, quais as palavras que vêm na nossa cabeça? A gente reencarna para... Mas, Ana, você já devia estar lá no ciclo 10. A pessoa já está pronta para morrer. Né? Ela já está pronta para morrer. Ela já deu a resposta certa. Eu estou perguntando a resposta errada, né? Quando a gente fala assim, fulano vai reencarnar de novo para o quê, gente? Para pagar, para reajustar, né? Fulano vai reajustar isso na reencarnação. Fulano vai pagar isso na reencarnação. Vocês estão evoluídos demais, porque é esse o pensamento da maioria, né? Quando alguém faz alguma coisa ruim ou errada, tudo aspas, tá, gente? O que a gente diz? Na próxima encarnação, ele vai pagar isso. Na próxima encarnação, ele vai se reajustar com isso, né? Na próxima encarnação, a justiça vai ser feita, né? A gente não pensa isso? Pensa, porque é um pensamento que já está incrustado na nossa cabeça, né? Mas o principal, a finalidade, né, é o título dessa aula, é um processo educativo, né? Crescer a partir de novos elementos. Então, quando a gente reencarna, novos elementos são introduzidos na nossa encarnação. Por quê? Né? Adenauer traz para a gente que uma das finalidades da reencarnação é criar, adquirir, integrar novas habilidades. Então, se eu preciso integrar novas habilidades, eu preciso de novos elementos. Porque se eu fizer tudo igualzinho, da mesma forma que aconteceu na encarnação anterior, no mesmo lugar, na mesma família, na mesma cultura, no mesmo papel, provavelmente eu não vou aprender muita coisa diferente. Posso aprender? Posso, né? Mas naturalmente não vai ser muita coisa diferente. Então, eu preciso de novos elementos, né? Para que eu integre, aprenda coisas diferentes. Concordam? Em uma nova oportunidade, num novo ambiente. Isso tudo são os novos elementos, né? Se eu fui uma pessoa rica, eu posso vir pobre na próxima? Posso. Mas eu tenho que vir pobre? Não necessariamente. Eu posso voltar rico também. Às vezes, algumas habilidades que eu deveria ter aprendido numa condição financeira boa, eu ainda não aprendi. Então, não necessariamente eu vou reencarnar pobre. Isso também é uma coisa que a gente fala, né? O fulano usou mal o dinheiro dele, ou foi pedante, ou foi isso, ou foi aquilo, tratou mal as pessoas porque ele era financeiramente bem. Na próxima, com certeza, ele vai vir pobre. Não. Não necessariamente. E o contrário também, né? Minha mãe desencarnou muito doente, ela dizia assim, não, na próxima encarnação, tudo que eu tinha que ter de doença, de problema, eu tive nessa. Na próxima eu vou vir atleta. Aí eu falava, olha que não, nem sempre, né? Ela dizia, não, na próxima eu vou ser atleta, não vai ter doença, porque tudo que eu tinha para aprender com doença, eu aprendi nessa encarnação. Não necessariamente. É isso que a gente tem que mudar, né? Esse pensamento de um lado ou do outro. O que for necessário para que a gente aprenda, vai acontecer. Independente de ser o oposto daquilo, né? Às vezes o oposto não é o que vai levar a gente ao aprendizado. Vamos lá. E aí tem uma coisa que é polêmica, eu diria,
né? Que é o tal do véu do esquecimento. Isso vocês já ouviram falar, né? Ah, quando a gente reencarna, tem o véu do esquecimento. Por que vocês acham? Agora eu quero ouvir vocês. Por que vocês acham que quando a gente reencarna, a gente esquece tudo? Não seria mais fácil se a gente lembrasse? Lembrasse dos erros que cometeu, né? Lembrasse do que eu deixei de fazer, o que eu precisava ter feito que eu não fiz. Eu não lembro. Aí eu reencarno não lembrando. Como é que eu vou saber o que eu preciso aprender? O que vocês acham? Ana, espere o microfone. Você está pronta para morrer. Você já sabe todas as respostas, mas você está indisciplinada. Ainda não integrou essa habilidade da disciplina. Eu me esqueci. Diga. Diga, Ana. Deus é amoroso e é misericordioso. Assim, Deus é justo, também é misericordioso. Então, o véu do esquecimento é uma chance que a gente tem de recomeçar e que é mais fácil. E a pessoa, se de repente eu tiro a vida de Beto e aí tenho que reencarnar com Beto, e ele se lembrando de que eu, né, ia ser duro, né? Tirei a vida dele. Isso seria difícil da gente se reconciliar, né? Com certeza. O ódio, a revolta, a raiva, voltaria tudo em Beto. E aí Beto quereria também me ceifar a vida. Aí não pode, né, Betinho? Pronto. E aí, estão satisfeitos? Quem mais? Só a Ana falou aqui nessa turma até agora. Me disseram que essa turma era super faladeira, eu não estou vendo ninguém falando. Quem mais? Galera do lado de cá agora. Por que a gente esquece? Diga aí. Vou contar um segredo para vocês. Quando vocês perguntam, eu bebo água. Se vocês não perguntarem e não interagirem, vocês vão matar a facilitadora de sede. Até o final da aula. Então, colaborem. Sejam generosos. Por que mais que a gente esquece? Ó, vamos pegar a historinha que a Ana contou aqui, né? Ana, na outra encarnação, teve um problema lá com o Beto e matou Beto. Você foi logo na tragédia principal, né? Foi no última instância. Matou Beto, beleza. Os dois se encontraram lá, tinha um sentimento ruim, né? Mas aí Ana reencarnou, Beto reencarnou. E eles não se lembram disso. E agora eles se encontraram aqui na ULI, né? São amigos, ela gosta dele, acha ele um cara simpático, ele acha ela uma pessoa simpática, né? Mantém uma relação amistosa, né? Podem ter até uma amizade mais avançada lá fora, frequentar a casa um do outro, né? Família e tal, ppp. E aí, quando eles desencarnam de novo, se encontram lá de novo no plano espiritual e descobrem que tinham uma situação anterior, né? Ana matou Beto. Mas aí eles pensam, poxa, a gente se deu tão bem nessa encarnação agora, né? A gente se encontrou lá na ULI, nossas famílias eram amigas, nós fomos amigos, então vamos deixar isso para lá, né? O que isso significa? Que o amor, a amizade, o sentimento maior, né, venceu, como a gente costuma dizer, né, no ditado popular. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente não se lembra, né? A Ana falou assim, Deus é misericordioso, generoso, né? Então, é uma bênção mesmo que a gente não se lembre, né? Mas tem um motivo que é o maior de todos. Sabe qual que é? A gente não tem maturidade psicológica para isso. Né? Uma vez eu estava fazendo essa aula e a aluna falou assim, não, mas se eu lembrasse, por exemplo, um filho meu tivesse até tirado a minha vida, eu agora sou mãe dele, eu ia perdoar. Vocês acham? Eu sou mãe também. Eu acho que é um dos sentimentos maiores do mundo, né? Aquele amor incondicional, sem troca, sem nada. A gente não pede, a gente ama simplesmente, né? Os filhos. Mas naquele momento, porque tem o momento que os filhos dão trabalho, né? Naquele momento, se você lembrasse,
né? Não vem aquela coisa assim, é por isso, não é? Não vem? Quem é que nunca gritou com um filho, que ficou com raiva de um filho, né? Somente os que já passaram pela adolescência e fase adulta aí, que é o que eu estou passando agora, né? Então, a gente não tem essa maturidade psicológica. Não adianta a gente dizer que tem, que não tem. E Deus sabe disso, né? Então, usando a linguagem que Ana usou ali, é uma misericórdia mesmo, né? E aí a gente vem amarrada aí por esses laços de amor, né? De amizade, laços de afeto, que vão abrandando. E olha que tem situações que são difíceis, né? Todo mundo tem uma situação difícil na família ou no amigo, não tem? Um irmão, uma mãe, um pai, né? Que por mais que o laço esteja amarrando ali, né? A gente tem aquela situação complicada, aquela relação difícil de acontecer, né? Porque deve ter algo pregresso ali, latente. A gente não se lembra, mas está ali, latente no nosso espírito, né? Imagine se você lembrasse. Como é que ia ser, né? Então, quando a gente reencarna, a gente recebe um equipamento novo, né? Um novo corpo, um novo cérebro, um novo ego, uma nova personalidade e experiências no novo meio que vai renascer. Então, nem sempre a gente vai também renascer na mesma família. A gente costuma também achar isso, né? A gente fala assim, na próxima encarnação eu vou ser seu pai. Hoje você é meu filho, mas na próxima eu vou ser seu pai, eu vou ser sua mãe. Nós vamos ser irmãos. Às vezes você nem vai mais encontrar aquelas pessoas. Às vezes não vai mais se encontrar. Às vezes vai encontrar um, né? Vamos dizer que você convive dentro de casa numa família de 5 pessoas. Na próxima encarnação você pode não encontrar nenhum deles mais. Por quê? Porque não é mais necessário aquele momento com aquelas pessoas. Aquelas pessoas já aprenderam e já ensinaram mutuamente o que precisava ser feito, né? Pode ser que você só encontre a sua mãe. Pode ser que você só encontre o seu irmão. Pode ser que você encontre todos. Então, tudo pode ser, né? Uma das coisas que a gente tem que desfazer aqui, né, nessa aula, é a fórmula pronta. Não existe receita de bolo, né? Não existe. A gente pode, como não pode. O que vai determinar isso? A necessidade que eu preciso de passar por aquilo com aquela pessoa, naquele lugar, naquela situação, naquela cultura, naquela raça. Isso é o que vai determinar. Certo? Então, vamos lá. Vamos seguir. E aí a gente recebe também um corpo, um cérebro, um ego, né? O corpo também é importante. Vocês viram na aula passada de reencarnação e ciência, né? Que o corpo que nós recebemos também são marcas, às vezes, de situações anteriores, né? Como processo educativo, não como castigo, né, gente? Como processo educativo. Então, o corpo que nós vamos receber em cada encarnação é um fator importante para essa educação também, né? Se eu vou ser alto, baixo, gordo, magro, negro, japonês, alemão, rico, pobre, bonito, aspas, feio, aspas, né? Porque beleza é algo muito particular, né? Mas isso tudo vai influenciar em como eu vou circular, em como isso vai me afetar, em como isso vai produzir em mim sentimentos bons ou ruins diante da sociedade, diante da família, do lugar que eu estou inserido com aquele corpo. Certo? Se eu nascer negro na África, eu não vou ter problema nenhum. Se eu nascer negro no Japão, na Alemanha, eu vou ter em alguns lugares preconceitos, assim como o contrário, né? Tá certo? Se eu nascer albino, se eu nascer com um problema de visão, deficiência visual, deficiência
de locomoção, deficiência auditiva, tudo isso vai impactar em alguma coisa na minha vida, positivamente e negativamente. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo só negativamente, não. Pode impactar muito positivamente, né? Mas tudo que acontece e o corpo que eu estou recebendo é necessário para aquele aprendizado. Ok? Então, vamos lá. Porém, durante a encarnação, o esquecimento do planejamento, né? O planejamento que a gente faz, não é total. O espírito tem lembrança dele quando liberto do corpo, durante o sono, através dos sonhos, durante meditações, por influências de seus amigos espirituais, bem como através das intuições. Então, o que aconteceu comigo em outras experiências pode voltar através de todas essas situações, então não é um esquecimento total. Mas, na maioria das vezes, a gente não tem consciência disso, né? A gente tem um sonho, mas não sabe interpretar, né? E aí, naquele sonho pode ter, eu falei na aula de libertação do espírito, que eu fiz na semana retrasada em algumas turmas, né? Que são os sonhos reflexivos, aqueles sonhos que trazem sentimentos, trazem emoções quando a gente acorda. Às vezes a gente nem lembra da história, mas o sentimento está ali remexendo a gente, né? Pode ser lembranças, né, de alguma experiência que foi importante para você, alguma experiência, que eu digo alguma encarnação, que foi importante para você em algum momento. E aí você acorda, né, remexido com aquele sentimento bom ou ruim, ou de tristeza, ou de alegria, ou de saudade, não sabe o que foi, mas é ali o inconsciente jogando para a gente através dos sonhos, né? Então, esse esquecimento não é 100% total. A gente tem momentos que a gente pode entrar em contato com essas coisas, né? Com essas coisas que aconteceram conosco. Mas é muito difícil essa interpretação, né? Alguns têm essa interpretação muito clara, né? Outros fazem essa confusão. Ah, eu tive um sonho doido que mexeu comigo, que me deixou assim, assado, cozido, mas não sabe fazer essa interpretação. Mas podem ser lapsos de memória de outros momentos, certo? E a gente também não lembra do nosso planejamento. O planejamento reencarnatório, né? Que também é uma coisa muito polêmica, porque a gente cria uma historinha, né, que diz assim: quando a gente está no mundo espiritual, a gente faz o nosso planejamento reencarnatório. Vocês acham que todo mundo tem esse benefício de planejar desde a hora que vai renascer até a hora que vai desencarnar? O que vocês acham? Não, né? Nem todo mundo tem esse benefício, que para mim é um benefício, e nem todo mundo faz esse planejamento ipsilítere da hora que você vai reencarnar até a hora que você vai desencarnar. Você pode fazer, vamos dizer assim, um esboço do que vai acontecer, né? O que vai ser necessário para você naquela encarnação. E aí vamos a outra pergunta. Será que a gente consegue cumprir esse planejamento? Vamos dizer que Lívia teve o benefício de, quando ela estava lá na dimensão espiritual, junto com os amigos espirituais dela, né? Vamos sentar aqui, Lívia, agora, e vamos planejar como vai ser a sua reencarnação. Eu vou nascer, você é baiana? Vou nascer na Bahia, né? Vou inventar uma história aqui, que eu nunca vi Lívia na vida, né? Mas vou inventar uma história da vida dela. Nasci na Bahia, me casei, tive 3 filhos, vou me formar. Aos 40 eu vou fazer isso, aos 50 eu vou fazer aquilo, e aos 85, vou te matar aos 85, tá? Aos 85 eu vou desencarnar. Pronto. Ela teve esse benefício, ela fez todo o planejamento dela, e um dia Lívia reencarnou. Linda e rechuchuda, um bebê lindo. Vocês acham que Lívia vai conseguir cumprir esse planejamento todinho até os 85, no dia que ela der tchau? O
que vocês acham? Ana, você vai voltar ainda na próxima encarnação para ser disciplinada. Poxa, verdade. É porque meu... Mas acontece, deixa eu explicar para vocês. Foi até bom essa brincadeira de Ana, né? Porque a pessoa fala assim, não, mas lá no fundo da sala dá para ouvir. Só que as nossas aulas são gravadas, gente. Então, elas são postadas no YouTube da TV Harmonia. Então, como não tem microfone ambiente, vocês aqui no salão estão escutando, mas na hora da gravação fica sem som. Por isso que a gente usa o microfone, Ana, entendeu? Porque quando a pessoa for assistir a aula, ela vai escutar a pergunta e a resposta. Não é só por causa do salão, não, é por causa da gravação, tá bom? Ok, minha querida Alessandra. Então, vamos embora, diga aí. Assim, tudo é dentro das probabilidades. Eu posso cumprir, né, todo o planejamento que eu fiz lá com meu mentor, lá na erraticidade, tudo, posso cumprir, né? Mas nem todas as vezes esse planejamento será cumprido em 100%. Nem sempre. Ou você pode encontrar muitas dificuldades e ter derrocadas na vida, como você pode também ter muito auxílio e até fazer mais do que o que você planejou. Então, gente, Ana está pronta para morrer mesmo. Ela está pronta para... Já pode morrer. Vou falar com a galera lá de cima que você já está prontinha, tá? Vou para a Colônia Esperança. Ah, ainda quer endereço, ainda quer escolher, tá vendo? Ai, ai. Mas é isso, o que a Ana falou é isso, né? Porque destino, que é outra palavra que a gente usa muito, né? Ah, é o destino do fulano, é o meu destino, não existe. Quem acredita em destino aqui? Você continua minha amiga se eu disser que não existe? Porque nós vivemos num mundo de probabilidades, né? Vou contar uma historinha. Vou dar um exemplo, na verdade, né, para a gente entender melhor essa história de planejamento reencarnatório. Digamos que nós estamos entrando de férias, né? E aí a gente faz o quê? O plano de férias. Eu vou para o Rio de Janeiro, vou passar minhas férias no Rio. Então, eu vou no primeiro dia, eu quero conhecer as praias. No segundo dia, eu vou no Cristo Redentor. No terceiro dia, eu vou no Pão de Açúcar. No quarto dia, eu vou para a Serra, né? Vou conhecer o museu. E por aí vai. Aí eu cheguei no Rio. O primeiro dia estava uma chuva braba. A praia não rolou, né? Aí, no segundo dia, eu digo, não, então, já que eu não fui na praia ontem, hoje eu vou seguir a programação daqui para frente. Se der, no último dia, eu vou na praia. Aí, eu vou para o Cristo. Chega no Cristo, está um sol desgramento no dia seguinte, uma fila gigante, né? A água, R$15, que ninguém vai comprar. Estou falando que eu sou carioca, viu, gente? Então, eu estou falando de carteirinha, né? Menina, mas no calor... E aí você vai, não vou no Cristo hoje não, amanhã quando tiver, eu venho no final da tarde, que o sol está mais baixo, né? Não vou hoje não. Aí resolve ir almoçar no outro lugar. Enfim, a gente vai passando os dias e quando termina férias, né, as suas férias, você diz, eu não fiz metade do que eu tinha programado. Ou, vou embora e não conheci a praia. Né? Ou, puxa, eu combinei de ir na praia, no Cristo, no bondinho, curti pra caramba, mas não fui em nenhum desses lugares. Acabou que deu tudo errado e deu tudo certo, né? E isso é um planejamento de viagem. Que a gente sabe o que planejou, a gente está consciente do que ia fazer e não fez. Imagine um planejamento que você não se lembra que planejou. E de uma vida, né? Porque uma viagem, eu estou falando de 10 dias, 20, 15, 30, e uma vida. Então, a gente vive num mundo de possibilidades. É como se a gente pegasse um caminho, né? Mas no meio tinha uma obra, tinha um buraco, estava engarrafado, eu resolvi pegar um atalho, né?
É o quê? Conheci alguém, né? Ah, minha programação é que aos 30 anos eu vou casar com o João e vamos ter 2 filhos. Mas aos 25 eu conheci o José. E aí casei com o José. E o José nem queria filho, nem eu. E a gente não teve filho. E aí eu fiquei casada com o José até os 50 e fiquei viúva. Aí, pela obra do destino, que a gente fala assim, né? O João apareceu na minha vida de novo. Mas no meu trabalho tinha o Antônio. E aí eu me apaixonei pelo Antônio. E aí eu casei com o Antônio. E o João foi sobrando. Né? Porque isso são possibilidades. Por que que são possibilidades? Porque eu tenho uma coisa que se chama livre-arbítrio. Porque se a gente não tivesse o livre-arbítrio, se o destino fosse o destino, aonde ficaria o livre-arbítrio? Pensem aí junto comigo. Se eu nasci com um destino traçado, que vai acontecer aquilo tudo que eu planejei, é importante para mim, é para o meu aprendizado, é para a minha educação, é para eu crescer, é para eu evoluir, mas aí eu não tenho poder de escolha. Eu sou uma marionete. Certo? Concordam? Não precisam concordar não, gente. É só para a gente refletir junto, né? Quando a gente está aqui na frente facilitando uma aula, que o nome já diz, é facilitando, para que a gente reflita, cada um tire suas reflexões, né? Essas são as minhas. E aí eu estou convidando vocês a refletir junto, né? A minha verdade não é a verdade de todo mundo, né? Então, vamos refletir. O que eu penso? Mesmo que o planejamento seja para a minha educação, para a minha evolução, para o meu crescimento, para tudo isso, o Espiritismo nos diz que todos nós temos o livre-arbítrio. Então, se esse destino e esse planejamento for fechado, eu não tenho livre-arbítrio. Então, é uma coisa ou outra. Para mim, os dois não se combinam, né? Então, eu posso ter planejado casar com o João, porque era importante para mim e para o João. Mas, no caminho, eu encontrei José e Antônio e não encontrei João. Eu tive perda? Eu perdi? João perdeu? Não, porque não existe perda para o espírito. Tudo que acontece conosco é aprendizado. Tudo que acontece é aprendizado. Né? Então, com José e com Antônio, eu também tive aprendizados, experiências, oportunidades. Talvez aquilo que eu precisasse aprender junto de João vai ficar para a próxima oportunidade. Mas eu aprendi outras coisas, porque para o espírito não há perda. Certo? É assim que eu penso, né? Não existe perda. Talvez, por exemplo, vamos criar uma história. Eu adoro dar exemplo para a gente ir pensando junto. Com o João, eu ia ter que aprender e integrar a habilidade da humildade. Ia ser primordial para mim, se eu tivesse uma vida junto com o Antônio, criar a habilidade da humildade. Talvez eu não tenha criado, integrado essa habilidade. Mas com o Antônio e com o José eu criei outras, que também eram importantes. Talvez não fosse a mais importante naquele momento, na lista de prioridades. Mas eu não tive perda. Entenderam? Então, destino não é fechado. Destino é um campo de probabilidades. Você tem inúmeros caminhos para percorrer. Porque a gente tem o livre-arbítrio. A gente pode escolher. A vida é feita de escolhas. E todas as escolhas vão levar a um outro caminho. Ou a um caminho. Ou a vários caminhos. Que trarão várias consequências. Né? Eu falo isso para os meus filhos. Eu tenho um filho de 17 e um filho de 20. E eu digo, eles às vezes falam assim, mãe, eu posso fazer isso assim? Eu digo, você pode tudo. Tudo.
né? Aí eles ficam olhando às vezes, agora eles já acostumados com a resposta, né? Mas no início eles olhavam assim, mãe, isso é coisa que... Meu filho de 17 falou para mim, mãe, isso é coisa que mãe diga? Falei, né? Você pode tudo, agora todas as suas escolhas vão gerar uma consequência. Você tem que pensar se essa consequência você está preparado para arcar com ela, sozinho, sem pedir ajuda de papai, de mamãe ou de qualquer outra pessoa. Porque a responsabilidade é singular. Né? Está preparado? Então, vai em frente. Né? Paulo, lá no Evangelho, está dizendo assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, a nossa vida é assim, a gente pode tudo. Nós não somos proibidos de fazer nada, inclusive de tirar a vida. A gente pode. Mas isso vai gerar uma consequência e uma responsabilidade. Está preparado? Então vai em frente. Acha que vale a pena? Toca para frente. Se não está preparado e acha que não vale a pena, repense. Pegue outro caminho, outro atalho. Né? Então, até na minha historinha que eu inventei aqui, de que eu ia casar com o João para integrar a humildade, talvez eu não tivesse preparado ainda. Né? No meu planejamento, quando eu estava do outro lado, eu disse, não, eu vou fazer sim, porque isso vai ser bom, porque eu vou crescer, porque eu vou dar um passo gigante na minha evolução. Mas quando chegou aqui, amarelei, que nem o povo diz, né? E diz, não, eu vou deixar... Eu tenho uma tia no Rio, que às vezes a gente fala com ela, tia, não sei o que lá. Não, essa eu vou deixar para a próxima. Não vou fazer nessa não. Eu já decidi que isso aí vai ficar para a próxima encarnação, né? Então, a gente pode fazer isso. Não conscientemente, mas no nosso medo, nos nossos complexos, nos nossos traumas, nossas sombras, né? Os psicólogos presentes, né? A gente pode, inconscientemente, ir deixando para depois, pular aquilo que a gente planejou e ir para a próxima etapa, né? Então, vamos lá. O novo ambiente, o novo corpo, inicia um processo de modificação da personalidade anterior. O espírito é o mesmo, não se muda a individualidade por se mudar o local da morada. Então, eu vou ter uma nova personalidade, um novo personagem. Né? Personagem é um, mas o espírito é o mesmo. Então, hoje eu estou Alessandra, amanhã eu posso estar Soraya, na próxima eu posso estar João, na próxima eu posso estar Marcos, na próxima eu posso estar Lana, na próxima eu posso estar Ana, né? Cada um desses personagens tem uma história, um propósito, né? Um planejamento para seguir, que pode seguir ou não, mas o espírito que conduz esses personagens é o mesmo. Com suas histórias, com seus arquivos, que estão gravados aonde, gente? Onde que está gravado esses arquivos? No perispírito. Aonde? Na mente. Todo mundo aqui já entendeu que mente é uma coisa e cérebro é outra, né? Cérebro acaba, morre, junto com o corpo físico. Né? Cérebro é físico. Mente, perispírito. E é lá que estão armazenados todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, os aprendizados, os não aprendizados, as habilidades e inabilidades. Está lá na gavetinha da mente. Né? Então, quando a gente reencarna, personagem novo, espírito velho. E esse personagem vai ser o condutor para que eu aprenda essas novas coisas, ou não. Porque a escolha é minha. Né? No início, Ana falou assim, Deus é misericordioso, é generoso. Essa aula, Reencarnação com o Processo Educativo, tem uma ligação extrema com o Deus que cada um tem dentro de você. Se você ainda tem dentro de você aquele Deus que a gente aprende quando é criança, né? Deus castiga, come tudo, que senão Deus fica bravo.
né? Quem que não passou por isso? Todos nós aqui acho que passamos por isso. Pode ser que um ou outro diga, não, eu não passei, né? Eu fiz isso com meus filhos têm, o mais velho tem 20 anos, né? Então, come tudo, né? Ó, Deus vai ficar triste, né? Não faz malcriação para o pai e para a mãe que Deus castiga. E a gente vai botando esse Deus na nossa cabeça, na nossa mente, né? Mas se a gente muda esse Deus, né? Vocês tiveram a aula 2, foi a aula de Deus, né? Quem não fez, faça a reposição. Ah, já foi, a reposição foi semana passada. Essa concepção que nós temos desse divino dentro de nós é o que vai determinar toda a compreensão dessa aula, né? Porque se você ainda tem o Deus punitivo e o Deus que castiga, você não vai entender a reencarnação como processo educativo. Você vai entender a reencarnação como processo punitivo, né? Então, vamos lá. O aprendizado se dá através das experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. Estas experiências capacitarão o espírito a aprender as leis de Deus. Uma coisa que é importante nisso aí, né? Porque a gente acha assim, para que serve a reencarnação? Para aprender, para crescer, para evoluir, para se educar. Mas é só reencarnado que a gente aprende? Não, né? Tem até um livro que se chama Evolução em Dois Mundos, né? Então a gente evolui o tempo todo, né? O espírito evolui o tempo todo. Adenauer tem uma frase que ele reformulou uma vez e eu achei bacana, porque a gente ouve as pessoas dizer assim: eu sou um espírito vivendo uma experiência material, né? Quando eu estou encarnado, eu sou um espírito vivendo uma experiência material. E uma vez Adenauer falou aqui assim: não, eu sou um espírito vivendo uma experiência espiritual. Eu não deixo de ser espírito. Eu sou espírito o tempo todo. Desde que eu fui criado por Deus, né? Nesse momento estamos encarnados, aprendendo, crescendo e evoluindo com as coisas que são pertinentes ao plano físico. Porque tem coisas que não tem como a gente aprender na dimensão espiritual. Por exemplo, poder, dinheiro, finanças. Isso não tem como a gente aprender lá no mundo espiritual. E outras coisas, né? Eu dei só esses 3 exemplos. Então, isso a gente precisa aprender aqui. Precisa dessa encarnação. Precisa estar no plano físico. Mas a evolução não para, dos 2 lados, né? Quando a gente desencarna, a gente não fica lá. Qual era a colônia que você queria ir? Para a colônia Esperança. Colônia também é um nome que a gente precisa mudar, viu, gente? Ou para o nosso lar, ou para qualquer outro lugar, vendo o coelhinho pular na grama, escutando harpa, tocando piano, não, né? Quem acha que quer... Você não quer desencarnar para descansar, não, né? Não. Quem acha que quer desencarnar para descansar, lê do engano, né? O trabalho do lado de lá, ó, é igual aqui, só não marca ponto, né? Então, a gente evolui dos 2 lados da vida. E aí, como ninguém perguntou, eu vou beber água, senão... Oh, fale! Me salvou. Então, boa noite. Meu nome é Leidmar. Eu tenho 2 filhos, né? E o meu filho, o mais velho, ele tem distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença genética, mas até onde a gente sabe, assim, não tem ninguém na família, né, do pai que tem a doença. Ele nasceu, né, normal, assim, parto todo bem, 5 anos, nós começamos a perceber que tinha algo diferente com ele e, né, fomos buscar o que era. O pediatra falava assim: não, mãe, é coisa da sua cabeça, ele não tem nada. Mas eu percebia que ele não tinha muita força, né? E aí a doença foi evoluindo e hoje ele está na cadeira de roda. Ele não tem, assim, um movimento pouco dos braços. Ele dorme com um aparelho respiratório. E Júlio
Eu digo assim que ele é necessário ao mundo, que ele é um espírito assim muito evoluído. Tudo para ele tá bom, né? Ele não se queixa de nada, é assim, alegre. Nós temos uma relação que eu digo assim, que tem que ter sido assim, de outras vidas, que é muito perfeita. E ele é muito calmo. Ele tem quantos anos agora? Ele está com 37. Ele é muito calmo, muito tranquilo. Ele fez engenharia elétrica na UFA. Fez tese de mestrado e está estudando agora para fazer concurso. Está estudando para concursivo. E ele é muito determinado, tem uma resignação. Assim, ele é incrível, sabe? Assim, não se queixa de absolutamente nada. Ele é muito doce e ele é atencioso. E vocês falam assim de filhos, e nunca me deu trabalho nenhum. A minha filha, ela assim, é ótima também, mas se queixa mais das coisas. Você está no YouTube, depois sua filha vai ver você falando isso, vai ficar com ciúme, hein? Mas Júlio, ele é assim, pense, às vezes tudo parece que vai dar errado e quando a gente está junto, tudo dá certo. Sabe, assim, ele não... Nós viajamos para Natal, eu fui para Natal, ele e a cuidadora, né, porque eu me separei do pai de Júlio tem pouco tempo. Acho que foi muito por conta de tudo. E ele, sei lá, acho que não deu conta, mas tá. Mas esse não é o caso, é Júlio. Essa é outra história. É outra história. Essa é outra. Vamos deixar a Paula família. Nós fomos para Natal. E aí, quando nós fomos no primeiro passeio, né, que você falou assim, por isso que eu lembrei dessa história, no primeiro passeio que nós fomos a Natal, o primeiro dia. Aí nós dissemos assim, agora nós vamos conhecer o Cajueiro, né, que foi o primeiro. Aí, né, fomos com guia. Quando nós chegamos, descemos com a cadeira de roda. Quando nós entramos no Cajueiro, as duas rodas da cadeira de roda trincou. E assim, desceu a cadeira. E ele fica naquela calma, né? Minha mãe, calma, vamos resolver, depois a gente volta. Sabe? Então assim, aí eu liguei, fui no lugar lá para consertar a cadeira, resolvemos e voltamos. E assim, ele fica numa serenidade. Assim, eu nunca vi na vida, né? Porque sou mãe, um espírito tão perfeito. Ele é perfeito. Como é seu nome? Leide. A gente chama de Leide Mar. Leide, obrigada por compartilhar com a gente a sua história, né? E a história de Leide linka a gente com um monte de outras coisas, né? Que foi o que eu falei lá no início, né? Das nossas escolhas, do nosso planejamento. Talvez, vou só usar como exemplo, tá, Leide? Talvez, se lá na dimensão espiritual tivessem dito a Leide assim, olha, você vai ter um filho, que ele vai ter um problema, ele vai precisar de cadeira de roda, não sei o quê, ela pudesse ter dito, não quero. Eu quero um filho perfeito, né? Perfeito dentro do que a gente considera a perfeição, né? E eu digo assim, que todos os dias eu agradeço a Deus por ser mãe de Júlio e por ele ter me escolhido, porque assim, eu sou outra pessoa convivendo com ele. A maioria das mães que têm filhos em condições diferentes, né, tem o mesmo depoimento que você, Leide, né? A maioria das mães diz, ó, é um trabalho danado, né, dependendo da condição da pessoa, porque tem gente muito pobre que tem um filho, né, em cima de uma cama e tal, e que não tem essa condição melhor de cuidar, né? Enfim. Mas todas relatam esse amor, né? Então, olha que aprendizado que tá. Não sei qual é a história de Leide com o filho dela pregressa, né? Não sei qual é a história de tantas outras mães, né, pregressas, mas que tem uma história, tem. Isso a gente não tem dúvida, né? Mas não é uma história de castigo. Nem para, como é o nome dele? Júlio. Nem para Júlio, nem para Leide. Mas a gente pode pensar assim, só para terminar o raciocínio, Leide, a gente pode pensar assim, não, se Júlio está em cima de uma cadeira de roda, é porque alguma coisa boa ele não fez na outra encarnação. Mas não, olha o relato dela. Ele é uma pessoa serena, tranquila, né? Que ensina, pelo que eu vejo, não só para ela, mas para todos que circulam e convivem com ele, né? Então, para ele não tem 1% de castigo nessa história de punição, né? De, ele está numa condição dessa porque ele deve ter feito uma coisa muito ruim na outra. Não! Pode ter sido uma opção dele, né?
estar andando ou estar numa cadeira de roda, para ele, pelo pouco de minuto que ela me falou, não faz a menor diferença. Né? Poderia fazer para mim, para a Lana, para a Ana, para a Maria, mas para ele não faz. Né? Então, isso serve para a gente mudar esse pensamento nosso, né? Porque a gente escuta muito, por exemplo, esse olho por olho, dente por dente, né? Que vem lá da época do Antigo Testamento. Né? A fulana de tal faz de tudo para engravidar, mas não consegue engravidar nessa encarnação. Com certeza ela deve ter feito muitos abortos na encarnação anterior. Por quê, gente? Fulana de tal não consegue ser mãe porque ela deve ter sido uma péssima mãe na outra encarnação. Deve ter maltratado os filhos, deve ter feito coisa pior. Por quê? Porque isso está incutido na nossa mente. Olho por olho, dente por dente. Não tem que ser assim. Rita pode não ser mãe nessa encarnação porque ela não precisa mais integrar a habilidade materna. Ela já integrou essa habilidade em tantas outras encarnações. Nessa, ela precisa de outra coisa. Então, ela não é mãe. Ou Rita pode não ter gerado um filho, mas ela pode adotar. Ela pode ser uma cuidadora, ela pode trabalhar num orfanato, ela pode ser uma professora, ela pode ser uma madrinha maravilhosa, uma tia, uma avó. E ela vai exercer o materno dela de uma outra forma que não gerando um filho. Rita pode não ser Rita, pode ser José e ainda assim exercer o materno dela. Então não existe. É isso porque aconteceu isso. É aquilo. Fulano nessa encarnação teve 10 casamentos, não consegue ficar com ninguém. Ah, com certeza na outra encarnação ele não soube valorizar os relacionamentos e a família. Por quê? É o que eu mais escuto isso. Né? A gente tem esse sentimento, esse pensamento de castigo o tempo todo. Que aí eu digo, vem do Deus que castiga. Que a gente aprende. Né? Então, não é necessário. Você ia falar mais alguma coisa, Leide? Diga. Eu ia dizer assim, que quando ele passou, porque ele caminhava, fazia tudo, né? E ele foi perdendo a marcha aos poucos e foi para a cadeira de roda. E quando ele passou nessa fase que ele foi para a cadeira, me machucou mais do que ele. Ele falava assim, não, minha mãe, vai me ajudar, a cadeira de rodas. Ele falava assim, como se eu olhasse para a cadeira de roda diferente do que eu olhava, né, que tinha os olhos. Sim. Assim. Tanto que, eu não sei se foi coincidência, quando eu estava grávida, eu olhava, às vezes passava alguma cadeira assim, e eu ficava assim, poxa, como é que, né, aquilo mexia comigo. Uhum. E assim, nunca na minha cabeça, né, porque eu fiquei grávida muito novinha e tal, então eu tive uma gravidez boa e tranquila. E assim, né, então, Júlio, quem conhece nossa relação, diz assim, vocês têm várias encarnações, assim, que é muito, muito boa, assim. Ele me conhece muito, sabe? Às vezes eu não preciso nem falar nada com ele, ele sabe como é que eu tô. Que linda a história de vocês, Leide. Parabéns pelo filho que você tem. Diga, Ana. Essa história... E pela mãe que você é também. Parabéns, Leide. Eu também estou aqui. Parabéns. Diga, Ana. Sim, até essa história, né, de olho por olho, dente por dente, tem palestrantes que ainda dizem assim, ou seja, quando Cristo mostrou uma das facetas da reencarnação, né, que Elias já veio e vocês não perceberam. E aí João Batista, né? Elias veio como João Batista. E aí por que João Batista teve a cabeça decepada? Não foi
essa filosofia, essa postura de olho por olho, dente por dente. João Batista teve a cabeça decepada porque ele era muito contundente nas críticas que ele fazia. Né? Dizia João Batista teve a cabeça decepada porque naquela época as mortes eram feitas assim, crucificando, arrancando a cabeça, botando de cabeça para baixo, indo para a guilhotina. Era assim as mortes naquela época. Hoje é com tiro. Antigamente não era, não tinha arma. Aí diz, não, porque quando João Batista foi Elias em outra encarnação, mandou decapitar 400 sacerdotes de Baal. Aí, de repente, João Batista vem, Elias e tudo, e teve a cabeça decepada. Não, é porque ele fazia críticas contundentes mesmo. Você é uma adúltera, está Herodes, você é um infiel, está com Herodíades que foi esposa do seu irmão. João Batista. Fez isso, fez Ana, calma, Ana. Você está no julgamento de João Batista, calma. Então, assim. Ana se transportou lá para o tempo de João Batista. Assim, porque tem palestrantes. Respira, Ana, respira. Eu estou assim, desmistificando isso, né? Porque tem palestrantes. É verdade. Que dizem, né, que João Batista teve a cabeça decepada porque quando foi ali mandou decapitar 400 soldados. Não. Ele teve a cabeça decepada porque ele fazia críticas contundentes. Fazia aquele discurso assim, sem filtro nenhum. Você é isso, não sei o quê. Herodíades se sentiu muito ofendida, Herodes também. E aí, quando teve o aniversário da filha, minha filha, peça a Herodes o quê? Bom, isso aí você já sabe. Eu ia dizer isso, você está contando a história que todo mundo já conhece, Ana. Pronto, deixa eu continuar então, a minha aula. Pronto. Isso, muito obrigada, tá, Ana? Você se empolgou, você voltou lá para o tempo de Herodes. Claro. Não é olho por olho, dente por dente. Mas é isso nem mesmo. Nesse caso que palestrantes falam assim. Não existe essa história, né? Não existe essa história. A linguagem lá do tempo de Moisés era uma linguagem necessária, né? Para aquele povo que era rude, né? Que era bravo, né? Que era o povo do olho por olho, dente por dente, né? Então essa é uma linguagem que a gente tem que contextualizar, né? Então vamos lá para uma outra parte aqui, que é a afetividade. Isso aí quem nos traz é Adenauer, né? Adenauer diz que o nosso aprendizado na encarnação vem do que nos afeta. Nos afetou, gerou um aprendizado. E esse afeto, né, o que nos afeta, quando a gente escuta a palavra afeto, a gente pensa logo em coisas boas, né? Eu tenho afeto por Priscila, eu tenho afeto por Giovanni, né? Mas o que afeta pode afetar negativamente também. É o que te afeta, o que te toca, o que te balança, o que te remexe, né? Pode ser um afeto positivo ou negativo. O que importa é que quando te afeta, te gera um aprendizado. Então, Adenauer traz para a gente que a base do aprendizado das encarnações está na afetividade, no que nos afeta. Deixa eu passar aqui que eu esqueci de clicar. Então, ó, a afetividade são experiências significativas que marcam a nossa vida. E é a afetividade que é a base do aprendizado. Então, se a gente for fazer aí um retrocesso rápido na nossa mente de tudo que a gente vivenciou até hoje, né, nessa encarnação, tudo que você aprendeu, que você pode dizer assim, ó, com essa situação eu aprendi isso, com aquela pessoa eu aprendi aquilo, naquele lugar eu aprendi aquilo assim, assim, foram coisas que te afetaram. Se passar batido, que nem diz meu filho, né? Passou batido, você não aprendeu nada. Às vezes você passa batido por 20 vezes daquela mesma situação e não aprendeu, porque não te afetou. Só vai aprender, só vai gerar alguma coisa aqui dentro se você foi afetado. Agora, o que nos afeta nos gera emoções. Sempre. Que podem ser positivas ou negativas, né?
Estamos indo no passo a passo? O que nos afeta nos gera aprendizado. Porém, o que nos afeta pode gerar, pode não, sempre traz uma emoção consigo, positiva ou negativa. E aí, o pulo do gato, sabe qual é? O que a gente vai fazer com essa emoção? Porque a emoção tira a gente da base, tanto a positiva quanto a negativa. Eu falei dos meus filhos e vou falar de novo, né? Eu sempre digo para eles assim, não tomem nenhuma atitude no momento da emoção. Voltei para trás, né? Não tomem nenhuma atitude, tanto da boa quanto da ruim, né? Aí meu filho no outro dia perguntou, mas como assim, mãe? Aí eu dei um exemplo claro para ele entender, né? Você está apaixonado, né? É uma pessoa que te afetou emocionalmente e positivamente. Você está apaixonado. Apaixonado é bom, né? Ficar apaixonado. Aí você vai e escreve aqui no braço assim, Priscila. Estou namorando Priscila há 1 mês. É a mulher da minha vida. Aí vai e bota aqui, Priscila. Daqui a 6 meses não quer ver a cara de Priscila. O que você faz com a Priscila que está no braço? Adota uma cachorrinha e bota o nome de Priscila. Né? Brincadeiras à parte, gente. Mas o que eu estou querendo dizer? É uma ação que a gente tomou movido pela emoção. Né? E assim o contrário também. Quando a gente está com muita raiva, muito estressado, nervoso. Não, eu vou lá e vou fazer, e vou acontecer, e vou dizer, e vou fazer. Aí faz aquilo tudo. Às vezes, 15 minutos depois, a gente já se arrepende. Às vezes dorme e acorda no dia seguinte, que papelão que eu fiz, que coisa horrorosa, né? E aí a vergonha de ir lá e refazer e pedir desculpa. Porque a gente tomou atitudes na emoção, no calor da emoção que a gente diz, né? Então, o que a Adenauer diz pra gente? A emoção nos tira do estado de controle da consciência. E ela é a responsável pelo modo como lidamos com a nossa vida. Então, o que te tira do sério? Pense aí, cada um de vocês. 10 segundos para vocês pensarem. O que me tira do sério? Pensaram? É uma das habilidades que você precisa trabalhar nessa encarnação. Porque se te tira do sério, você ainda não tem controle sobre ela. Ela tem controle sobre você. O que me tira do sério é mentira, é injustiça, é ciúme, sei lá, qualquer coisa. Porque o que tira da gente do sério é só coisa ruim, né? Então, a partir de hoje, dessa aula 7 do ciclo 1, vocês vão começar a dar mais atenção para o que te tira do sério. Vamos fazer terapia, trabalhar isso lá na terapia. O que te tira do sério? Qual é a emoção que te controla? O dia que você passar a controlar essa emoção, você aprendeu alguma coisa. Criou uma habilidade. E avançou várias fases, igual videogame, né? Avançou várias fases. Estou vendo um monte de gente olhando para o teto assim, pensando aquilo outro. Ai, meu Deus. É isso mesmo. Como é seu nome? Aline, é isso mesmo que você está pensando. É isso. A partir de hoje, você vai pensar com carinho nisso aí, viu? Então, gente, qual é o pulo do gato, né? O pulo do gato é o caminho do meio. Né? Buda diz isso. Qual é o caminho do meio? O caminho do meio, do equilíbrio. Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Né? Uma vez foi engraçado, eu estava fazendo uma aula aqui, acho que foi na turma de segunda, se eu não me engano. Aí o rapaz pediu o microfone, eu achando que ele ia fazer uma pergunta. Aí ele me disse assim, Alessandra, você agora me botou numa sinuca de bico. Eu falei, por quê, rapaz? Porque eu tenho 21 anos de casado, minha mulher disse que eu sempre fui racional, que eu preciso ser mais emocional.
Aí eu fui para terapia, tem um ano que eu aprendi a ser mais emocional. Agora você diz que a emoção não pode dominar? O que eu faço da vida? Você acabou com o meu casamento, né? E eu dei risada com ele. Aí eu falei para ele, porque a gente não pode nem ser tanto racional, nem tanto emocional, caminho do meio, né? Equilíbrio. Quando a gente mantém o equilíbrio, as coisas dão um pouquinho mais certo. Não vai dar tudo certo, não, mas dá um pouquinho mais certo. Ah, mas então eu não posso sentir emoção? Pode, deve, é do humano, né? Se você não sente emoção, você é um robô. Todo mundo se emociona, positivamente e negativamente, né? Todo mundo morre de alegria, de euforia, né? De felicidade, de raiva, de estresse, de querer enforcar ali só 10 minutinhos, né? Aquela pessoa, né? Todo mundo tem isso. Mas equilíbrio, né? Você enforca só 10 minutinhos, depois respira e volta a si, né? A gente não pode nunca polarizar, nem para um lado nem para o outro, certo? E quando a gente identifica que aquilo é muito forte em você, vá procurar um terapeuta, um psicólogo para tratar, porque aquilo pode ser um dos grandes aprendizados da sua reencarnação e que você está deixando para trás, né? Eu falei lá que a gente esquece de tudo, mas isso é um dos sinais do que eu preciso fazer nessa encarnação. O que me afeta é um dos sinais, né? Não é claro, não está ali escrito, exposto, mas está no seu inconsciente ali, voltando toda hora, né? As leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado para educá-lo no presente. Precisamos nos desligar das ideias punitivas, observando que o aprendizado é dinâmico e não está envolvido em uma mesma exposição de experiências. Então, isso só está, né, reafirmando tudo que a gente já conversou aqui, né? Não precisa que eu passe pela mesma situação, né? A história ali do Herodes ali que Ana trouxe, né? Não é porque eu fui decapitado, porque eu decapitei, não é porque eu sofri, né, que eu vou sofrer, não é porque eu fiz sofrer que eu vou sofrer também, é a mesma situação. Não. Eu tenho inúmeras possibilidades de aprendizado, inclusive amando e sendo amado. Eu não preciso sofrer, né? Tem uma outra frase que é muito falada no Espiritismo, que é: a gente tem dois caminhos, o do amor e o da dor. Mas a gente sempre escolhe o da dor. Por quê? Né? Talvez, vou buscar de novo ali a história linda que Leide trouxe para a gente, né? Talvez para uns isso aí fosse uma história de muita dor. Para ela é uma história de muito amor. Né? E eu acho que todo mundo aqui percebeu isso. Não ficou dúvida. Né? Então, nem só pela dor a gente aprende pelos dois caminhos, pelo amor e pela dor. E ainda digo mais, a gente aprende mais pelo amor do que pela dor. Porque às vezes a dor traz revolta, traz raiva, traz sentimento de injustiça, e você não aprende, estagna, paralisa. E o amor te impulsiona para frente, sempre. Então, às vezes o caminho... Às vezes não. Para mim, isso é uma opinião minha, tá, gente? O amor ensina muito mais do que a dor. Os dois são ensinamentos. Mas, para mim, o amor é mais forte. Ó, que está escrito aqui no palco. Ó. O amor é a força propulsora do universo. É o que te põe para cima, põe para frente. É o que faz a gente caminhar. Então, vamos mudar essa ideia de punição. Reencarnação não é punição. Oi. Alessandra, você falou diga. Da punição. Teve uma vez eu fiz o aniversário de julho e um senhor que faz uns doces, encomendas, eu pedi, ele fazia já lá no meu trabalho, e ele foi lá em casa levar, né? Na hora o salão estava fechado, ele subiu e levou as coisas lá em cima. Ele já me conhecia o pessoal que trabalhava comigo há muitos anos. E ele, quando chegou e viu Júlio, ele ficou olhando para Júlio, né? Ele sabia que teve uma foto lá minha de Júlio e de Rafa no trabalho. E aí, na
Mas é o olhar de todos nós, né? Então, assim, ele olhou. A gente olha e fala, que sofrimento que essa mãe passa, né? Que duro que essa mãe passa, né? E ele falou assim, a gente nunca percebe isso, porque ele já me conhecia, porque eu nunca falei nada, né? Assim, então, assim, ele me via lá sempre bem e nunca me viu me questionando, assim, né? De julho. Eu vou dar um exemplo oposto, tá, gente? Mas é só um exemplo, porque, como eu disse, tudo é aprendizado. Não estou dizendo que seja bom ou ruim, mas só vamos mudar uma história. Se Júlio fosse um rapaz que não tivesse nenhum problema, né? Não precisasse de cadeira de roda, mas fosse um cara completamente avesso à mãe, que não desse amor à mãe, né? Que mal falasse com a mãe, fosse usuário de drogas, ou, sei lá, fosse mau caráter, fosse ladrão, fosse qualquer outra coisa. É aprendizado? É. Né? Eu acabei de dizer que a gente aprende pelo amor e pela dor. Mas não ia ser uma história de amor. Né? Mas quando a gente vê uma pessoa em qualquer situação, aspas, tá, gente? Muitas aspas, anormal, né? Do que está fora do padrão que a gente acha, a gente já associa a sofrimento. Né? Que sofrimento que essa mãe tem? Nenhum. Ela não tem nenhum. Olha para a cara dela que vocês vão ver que ela não tem nenhum sofrimento. Né? Então, a gente tem, de novo, vou bater nessa tecla até o último minuto da nossa aula, a gente tem que ir mudando esse pensamento. Certo? O que é bom para mim pode não ser bom para o outro. E o que é dor para mim é amor para o outro. O que é ruim para mim é ótimo para o outro. Né? Então, olha lá, vamos falar um pouquinho, vamos ver o que está escrito, né, sobre livre-arbítrio, porque, na verdade, a gente já falou bastante. No estágio do instinto, seu uso é limitado, pois age movido pelos impulsos. Não consigo chupar bala e falar, né, Ana? A garganta está ruim, mas como é que eu vou falar no microfone? Não dá, né? No final eu chupo, obrigada, tá? No estágio do instinto, seu uso é limitado, pois age movido pelos impulsos primitivos. Exemplo, a impulsividade, a irritação, a agressividade, hábitos repetidos sem o uso da consciência do certo e do errado. À medida que o ser se desenvolve, transpõe as fronteiras do instinto a caminho da razão, capacitando-se a usar o livre-arbítrio de forma mais ampla. Então, o livre-arbítrio é uma conquista evolutiva, aprendendo a que mais do que se fazer o que quer, consiste em fazer o que se deve. Então, quando a gente adquire o nosso livre-arbítrio de forma madura, né, ali a Adenauer está dizendo que é uma conquista evolutiva. Quanto mais a gente evolui, a gente entende que a gente precisa fazer o que deve e não o que quer. Né? Deixa eu pensar aqui, ó, um exemplo. Quando a gente tem filho, nenenzinho, pequenininho, recém-nascido, a gente leva para tomar vacina, né? Geralmente a mãe fica morrendo, né, com aquelas perninhas rechonchudas, gordinha, toma logo 1, 2, 3 furadas de uma vez só, né? Mas é o que se deve fazer. Se dissesse assim, ó, você pode escolher, você vai levar seu filho para ser furado ou não. A gente ia escolher não, mas a gente sabe que se não fizer a vacina, ele pode ter consequências de ter outras doenças lá para frente, né? Então, ou não, né? Ou não, mas a gente vai confiar no ou não? Não, né? A gente vai prevenir, é melhor prevenir do que remediar, né? É igual as pessoas que dizem assim, ah, eu fumo, vai ter câncer de pulmão. Ou não, né? Meu avô fumou até os 82 e não teve, mas tem gente que tem. É uma probabilidade de desenvolver, né? Então, o livre-arbítrio é isso. É a gente tem o poder de escolha, mas a gente só tem esse amadurecimento, essa evolução do uso do livre-arbítrio quando a gente faz igual Paulo. Eu posso tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, peraí, o que eu vou fazer aqui? Qual vai ser minha escolha? E dependendo da escolha, a responsabilidade vem junto. Ok?
a gente acabou de falar disso, né? A lei de causa e efeito, os processos educativos e não punitivos, né? Meu marido, Luiz, quando faz essa aula, ele diz que até a dor é a mão do amor empurrando a gente, né? Ele usa essa frase que eu acho muito bacana, né? Eu roubo dele quando eu dou a aula. Porque mesmo que a gente acha que é punitivo, entre aspas, né? É a mão do amor empurrando a gente. Porque a gente diz assim, ou vai por bem ou vai por mal, né? Mas não existe também essa frase. A gente ou vai por bem ou vai por bem. Ou vai por bem ou vai por bem. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz assim, qual o pai que seu filho pede um pão e lhe daria uma serpente? Né? Então, se a gente entende esse Deus tão misericordioso, né? E tão maravilhoso, e que tudo faz para a nossa evolução, para nosso crescimento, então não existe ou vai por bem ou vai por mal. Existe ou vai por bem ou vai por bem, porque tudo é para o bem. Mesmo o que a gente imagine que seja a situação mais dolorosa, é para o bem. Certo? Tem duas coisas, ó, tendências e predisposições, que vem junto com a gente, que está lá no nosso espírito, né? Que eu não vou ampliar isso aqui, porque não é minha área, eu não sou psicóloga, né? Mas só para a gente entender que a gente traz isso no nosso espírito, na nossa mente, no nosso perispírito, né? Que está marcado, que está com a gente. E isso também é um dos motivos da gente criar, né? Habilidades e deixar inabilidades para lá, né? Porque as predisposições são situações, né? Que se apresentam sempre na nossa vida até que elas sejam integradas, né? Isso aí é de internet, obviamente, que eu trouxe, né? Que está dizendo ali, toda situação mal resolvida será revivida, né? É uma forma simplificada de explicar o que seriam as predisposições, mas é algo bem mais amplo, psicologicamente falando, né? Mas para que a gente entenda aqui, né? É exatamente, eu achei essa figura perfeita, porque é isso. Não resolveu? A situação volta. Não resolveu? A situação volta. Ainda não resolveu? Ela volta, né? Então, são oportunidades que o universo, Deus, seja lá do que você quiser chamar, né? O self, são oportunidades que o espírito tem de integrar aquilo, de aprender aquilo, de resolver aquilo. Inúmeras e quantas vezes forem necessárias. A reencarnação é isso, né? Inúmeras e várias vezes a gente vai ter essas oportunidades. O planejamento reencarnatório, ele pode ser feito desencarnado ou encarnado. A partir de agora, a gente já pode começar a planejar na próxima reencarnação. E a nossa desencarnação também, né? A gente pode fazer esse planejamento. Eu posso começar hoje a pensar o que eu já quero fazer, o que eu não quero mais ter que passar por isso, né? Acabei de sair do slide da predisposição. O que eu não quero mais passar por isso? Né? Eu falei, o que me afeta? O que me tira do eixo? Então, vamos procurar resolver isso. Qual é a situação que está sempre voltando na sua vida? Né? Eu brinquei aqui na outra aula. Vamos para uma situação bem básica, porque essa eu tenho certeza que muita gente aqui já passou, né? Tô com o meu cartão de crédito todo lascado, né? Ó, todo mundo já riu, porque tem um monte de gente com cartão de crédito, inclusive eu, né? Estamos com o cartão de crédito todo lascado. Aí você faz acordo com o banco, né? Faz aquilo tudo e tal, vou limpar meu nome, e aí divide lá em 18 prestações. E aí, quando chega na 18, seu limite já foi liberado, seu nome já está limpo, e você diz, eu não vou fazer isso nunca mais, não quero passar por essa situação nunca mais. Mas, sabe o que aconteceu? Minha máquina de lavar quebrou. E tinha uma promoção na Magazine Luiza, pela metade do preço. Meu cartão estava livre, meu nome estava limpo.
O que eu fiz? Fui lá. Não podia não perder essa promoção, gente. Mas eu estava precisando. É a desculpa que a gente dá, né? Eu estava precisando. E aí eu fui lá e me lasquei toda de novo. E isso acontece, ó, uma vez, duas vezes. Estou dando um exemplo bobo, né, gente? Mas a gente falando de coisas emocionais, né, sentimentais que acontecem com a gente na vida, a gente vê que isso se repete. E às vezes não é com a mesma, por exemplo, se eu tive uma situação com a minha mãe, daqui a pouco eu posso ter aquela mesma situação com um colega de trabalho. Daqui a pouco eu posso ter aquela mesma situação com uma amiga, né? Mas a situação é a mesma. O cerne da questão ali é o mesmo. Então, são coisas que a gente pode ir já observando para a gente já começar a planejar, resolver isso, né? Para não ter que fazer igual minha tia, esperar para a próxima, né? Vou deixar isso para resolver na próxima encarnação. Resolve logo nessa, né? Já vai resolvendo nessa, que na próxima você vai ter outras habilidades. A fila é grande de coisas para a gente aprender, né? Ela é circunstancial, né? O planejamento, a gente já falou isso, é circunstancial, pode sofrer alterações, a gente não vai seguir aquilo à risca, né? E tem um equilíbrio de provas e expiações. Então, ninguém veio ao mundo só para se lascar, né? Porque tem gente que fala assim, eu só vim nesse mundo para sofrer, tudo dá errado comigo, né? E tem uma galera que diz assim, não, fulano de tal não tem problema nenhum na vida. Aquele ali, né? No outro dia eu ouvi uma criatura falar assim, queria ter nascido o filho da Ivete Sangalo. E quem disse que o filho da Ivete Sangalo não tem problema, gente? Vai ter, ele é humano, está na Terra, igual a gente. Só teve uma pessoa que passou aqui na Terra e que não precisava aprender nada. Quem foi? Jesus. Nós todos aqui estamos aqui para aprender. Somos bons em algumas coisas e ruins em outras, habilidades e inabilidades. Então, não é porque eu nasci rico, milionário, filho de famoso, ou seja lá o que for, que eu não tenho o que aprender, não. Tenho, eu vou passar por provas também. Expiações, nem todo mundo. Mas provas, vamos. Todos nós temos provas, né? Pequenas, grandes, maiores, provas de âmbito financeiro, de saúde, familiar, emocional, profissional, mas vamos passar, porque todo mundo que está aqui vai passar por isso, né? A reencarnação é um mecanismo usado no processo da evolução humana e nenhum ser humano estará isento do processo de educação, que eu acabei de falar, né? Deixa eu beber mais uma aguinha, peraí. Ninguém vai passar por aqui sem ter que passar por esse processo de educação. Todos nós estamos aqui para nos educarmos. Ah, Chico Xavier veio para aprender. Divaldo Franco, uma pessoa maravilhosa, né? Está aprendendo também. Ele tem inúmeras qualidades em inúmeros campos, mas ele deve ter outras, um monte de inabilidades em outros campos. Né? Irmã Dulce, estava aqui para aprender também. Gandhi, para aprender. Todo mundo. Não teve ninguém que não passou aqui e que vai continuar passando que não seja para aprender. Né? E o que são provas? Entendemos aqui prova como sinônimo de aprendizado. Desafios para o espírito não tem o caráter obrigatório. Prova não significa necessariamente sofrimento, mas sim aquisição de novos conhecimentos em virtude de testes a que será submetido o espírito encarnado. Então, pensemos numa prova da escola, né? As provas que a gente faz durante o nosso período de ensino. Todos nós vamos ter essas provas, né? Ah, eu tirei nota baixa no primeiro bimestre. Você vai ter a segunda prova, né? Meus filhos agora é unidade, né? Tirei a primeira nota baixa na primeira unidade. Você vai ter a chance da segunda unidade. Ah, eu tirei nota baixa de novo. Vai ter a terceira unidade, né? Tirei nota baixa de novo. Você tem a recuperação.
Ah, eu tive 4 oportunidades. E agora? Tirei nota baixa nessa matéria o ano inteiro. Reprovei. Então, reprovei é a expiação. Né? Só para a gente entender. As provas são as oportunidades que a gente tem. Né? Não tem caráter obrigatório. Né? Mas chega um momento que a gente não aprendeu aquilo. Aí nós começamos a passar pelas expiações, que é de caráter obrigatório. Né? São situações com a finalidade de promover avanço e desenvolver habilidade ao espírito. E aí entra uma das coisas que eu não sei se eu falei, mas vou falar agora, que nem tudo a gente tem livre-arbítrio, não. A gente acha que tem livre-arbítrio para tudo na vida, né? Para reencarnar, a gente não tem livre-arbítrio. A gente vai reencarnar. Para desencarnar, a gente não tem livre-arbítrio. A gente vai desencarnar. Para passar pelas expiações, a gente não tem livre-arbítrio. A gente vai passar. Foram nos dados várias provas. Prova, oportunidades. Às vezes tem gente, né, a gente lendo a literatura espírita aí, tem pessoas, casos de pessoas que passaram por 10 encarnações diferentes com aquela mesma situação. Né? Para aprender aquilo. Não aprendeu. Aí vem com uma expiação. Que é o quê? Uma prova obrigatória. Um sofrimento. Aspas. O que a gente considera sofrimento. Né? Que às vezes não é. E que aquilo vai te trazer um aprendizado. Tem eu não vou lembrar agora. Você lembra, Beto, qual é o livro que fala aquela história daquele rapaz que tentou o suicídio não sei quantas vezes? Depois eu dou para eles, para você, o título do livro, que agora fugiu da minha cabeça. Mas tem um livro que é de Emmanuel, que ele conta a história, né, de um espírito que ele tentava o suicídio, ou melhor, ele se suicidou 4 ou 5 encarnações seguidas, né? Porque ele tinha essa tendência e essa predisposição lá, né? Uma marca dele ainda, que não tinha sido resolvida. Então, numa outra encarnação, ele veio, eu acho que sem andar, conseguiu se suicidar. Na outra encarnação, ele veio tetraplégico, né? Só mexia, tudo isso o quê? Benefício, né? O universo fazendo com que ele não tivesse possibilidades de se suicidar. Ele conseguiu se suicidar. Finalizando essa história, esse espírito reencarnou num corpo sem 2 pernas e sem os 2 braços. E ele conseguiu se suicidar. Ainda. Né? Então, isso são provas e expiações que vão, vamos dizer assim, dentro do ponto de vista limitado da gente, né? Mas vai piorando para que aquele espírito consiga terminar uma encarnação. E ele não conseguia, né? Então a gente vê isso, nossa, nasceu um cara sem os 2 braços e sem 2 pernas, que sofrimento. Não, uma bênção para ele, porque ele conseguiu terminar aquela reencarnação. Ele aprendeu a valorizar a vida. Qual era a habilidade que ele precisava adquirir? Valorização da vida. Né? E aí ele aprendeu. Isso é uma história que está num livro que é verídica, né? Só que agora eu esqueci aqui o título do livro, mas eu vou mandar para vocês. Falar para os meninos aí, botar no grupo, para depois vocês verem, tá? Então, isso são expiações que aos nossos olhos são situações muito dolorosas, muito sofridas, mas que é o bem, ou vai por bem, ou vai por bem. É para o bem, sempre. Certo? Então, olha lá, como é o nosso ciclo de aprendizado? A evolução do princípio inteligente, a criação do espírito por Deus, né? Vamos lembrar lá da aula de espíritos e evolução. Aí nós temos uma vida de relação da Terra, morte do corpo físico, a gente desencarna, volta ao plano espiritual. Necessita de um novo aprendizado na matéria?
Sim, né? Porque não tem aqui ninguém que não vai necessitar desse aprendizado. É o que eu falei, né? Só Jesus que não precisou voltar, né? Então, sim, vamos para uma nova reencarnação. E aí começa tudo de novo. Quantas vezes? Não sabemos, disse Ana. Quem mais? Quantas forem necessárias, né? Quantas vezes forem necessárias. Não precisa. Ah, então continua a evolução no plano espiritual, na construção eterna do conhecimento da felicidade, auxiliando Deus. Jesus. Nós, aqui, não chegamos ainda aí, né? E esse ciclo aí se repete, se repete, se repete. Quantas vezes, inúmeras oportunidades forem necessárias, né? Oportunidades de aprendizados forem necessários. Porque às vezes a gente faz aquele planejamento lá, né? Vamos dizer assim, eu me planejei para criar, para adquirir, para integrar essas 5 habilidades que são importantes. Eu vim, reencarnei, não adquiri essas habilidades, às vezes piorei a situação, né? Criei outras. Mas é que eu falei, no grau de prioridades, eu não criei, mas eu aprendi outras coisas, porque não tem perda para o espírito, né? Então, isso aí, esse ciclo, minha gente, fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, né? Uma vez uma aluna perguntou assim, mas quantas encarnações em média? O que vocês acham? Tem um número aí na cabeça de vocês? Alguém já leu isso em algum lugar? Quantas encarnações? Eu não sei, acho que não tem esse número, né? Porque acho que só quem não voltou foi Jesus mesmo. Então não tem outra pessoa para contar essa história para a gente. Né? Ninguém nunca veio aqui e contou, olha, eu vivi 5.000 encarnações. Não sei. Nem de Jesus eu sei. Nunca ouvi falar, né? Então é um ciclo aí que a gente tem milhões ainda de anos pela frente. A roda do Sansara, né? Tem como dizem os indianos. Então, aprender o que Deus quer nos ensinar no meio dos desafios e dificuldades é mais importante do que sair deles. Porque às vezes a gente está de frente a um problema, né? Uma predisposição, aquelas coisas que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. E a gente quer se livrar, né? Quem nunca, né? A gente evita o problema, né? Família, vamos para a família. Vou adiantar, aula 18, família, né? Tem aquela família problemática, aquele irmão, aquele cunhado, aquele pai, aquela mãe, né? Porque a gente sempre bota a culpa no irmão e no cunhado, mas tem pai e mãe que a gente tem conflito, né? E aí você fica evitando, né? E por que a gente não para, né? E tenta aprender antes de fugir do problema? É difícil, né, gente? Na teoria é fácil, é bonito, a Alessandra está falando isso, né? Eu sei que é. Parece que é fácil, né? Vou lá e vou enfrentar, ver lá o que Deus está querendo me ensinar, aprender o que com isso. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente estava lá do lado de Jesus, né? Mas a gente precisa passar pelas dificuldades e pelos desafios, tentando perguntar o para quê? Né? Eu aprendi isso há muitos anos atrás, quando eu entrei aqui na ULI, né? No Centro Espírita Harmonia. Foi para trás. Que é mudar essa pergunta. Né? Quando a gente está passando por um problema, por uma dificuldade, a gente diz, por que isso aconteceu comigo? Por que eu tenho que passar por isso? O que eu fiz para Deus para estar passando por isso? Por quê? A gente muda para quê? Para que eu estou passando por isso? Para que isso se apresentou à minha frente de novo? Para que eu estou nessa situação outra vez?
Quem nunca mudou essa pergunta, eu convido vocês a mudar a partir de hoje. Quando você estiver de frente a um problema, pergunte para quê e não por quê. Muda completamente a ótica, o prisma que a gente está enxergando aquela situação. Para quê eu estou nessa dificuldade? Para que esse problema está na minha frente? Certo? Somos hoje o nosso melhor resultado de todas as nossas histórias. Essa frase é uma frase muito importante que tira a gente, sabe de onde? Da culpa. Porque uma coisa que a gente às vezes carrega numa encarnação de uma para outra é culpa. Né? Quando a gente errou e a gente sabe que errou e a gente fica ali se martirizando, né? Se culpando, a culpa paralisa. A culpa estagna. A culpa não deixa você avançar, só deixa você se punir, se maldizer, né? Então, essa é outra frase, essas duas frases que eu trouxe no final da aula, porque eu acho que elas mudam muito a forma da gente enxergar tudo. Então, eu hoje tenho 50 anos. Me arrependo do que eu fiz quando eu tinha 30. Mas quando eu tinha 30, eu não sabia o que eu sei hoje com 50 anos. São 20 anos a mais de vivência. Né? E naquele tempo, eu fiz o melhor que eu podia fazer com a história que eu tinha vivenciado até os 30. Alessandra, mas isso é muito fácil. Eu vou pensar assim e aí eu vou sair fazendo tudo que eu posso. Não. Isso é só para você entender que você fez o melhor que você podia fazer. Isso não é só para a gente, não. É para os nossos pais, é para os nossos amigos, é para os nossos irmãos, é para o nosso marido, para a nossa mulher. Né? Coisa de uns 6 meses atrás, eu estava no cinema com meu marido, esperando para a gente assistir um filme. Aí tinha um monte de criancinha brincando assim e tal, porque a gente foi assistir divertidamente. Né? E aí tinha um monte de criança no cinema. Aí eu ali filosofando, né? Eu falei assim, se hoje a gente tivesse um filho, eu acho que eu agiria completamente diferente. Né? O que eu falei aqui, Deus castiga. Hoje eu não falaria mais isso para o meu filho, né? Os gritos que eu deixo, tira a mão daí, para. Eu não faria isso hoje, né? Mas meu filho tem 20 anos, o mais velho. Então, há 20 anos atrás, era o que eu sabia fazer, né? Aí o meu marido falou assim, mas se você não tivesse considerando tudo o que você fez hoje errado, você não estaria pensando como você está pensando agora. Então, os nossos erros, né, aspas, é o que forjam, o que formam a gente e o que trazem também os aprendizados para formar o que a gente é hoje. Né? Então, por isso a gente diz assim, eu queria saber o que eu sei hoje, quando eu tinha 20 anos, que eu não faria isso. E aí você não teria aprendido. Não é? Então, essa frase aí também, eu acho muito bacana. Essas duas que eu quero que vocês levem para casa. Para que eu estou passando por essa dificuldade? Para que eu estou passando por esse problema? E o que eu fiz até o dia de hoje foi o melhor do que eu podia fazer, do que eu pude fazer com o conteúdo que eu tinha, com a história que eu tinha até o dia de hoje. Se hoje eu sei que isso que eu fiz lá não foi tão bacana, já é um avanço, né? O pior é se hoje você ainda acha que o que você fez estava certo, né? Aí na porta do salão tem uma frase de Chico. Vocês já leram? Todo mundo já leu? Então, quem não leu hoje, depois que entregar o crachá, vai sair e vai ler o que está escrito na porta do salão daqui, que é uma frase de Chico, né? Que eu não sei ela ipsilitre, não. Não vou contar, não. Não vou contar, não. Vocês vão ler quando sair. Se eu contar, ninguém vai ler, né? Que quer dizer também, falando com outras palavras, o que está escrito aí nessa frase. Tá bom, gente? Deixa eu botar aqui a bibliografia.
Eu espero que eu tenha ajudado vocês a refletir coisas novas, né? E que a gente comece a pensar, né? Trazer para a gente o para quê, o que eu estou passando, o que eu fiz, a educação que eu preciso aprender, o que está me afetando, o que me tira do sério, qual é o aprendizado dessa encarnação. Isso tudo vai ajudando a gente a planejar a próxima encarnação. Certo? Um beijo, obrigada e até a próxima.